Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, a primeira edição deste sábado. Vamos aqui atualizar todas as informações sobre o nosso Vasco. Ontem o Vasco jogou, empatou 0 a 0 com a Chapecoense e a pressão que já era grande ficou ainda maior. Vamos falar sobre isso, vamos falar sobre Zé Ricardo, clima cada vez mais insustentável para a permanência de Zé Ricardo. Vamos aqui comentar sobre esse assunto. A informação de momento é que, por enquanto, ele fica, mas isso pode mudar. Vamos falar muito aqui sobre Vasco depois da vinheta. Antes da vinheta eu conto com você, deixa aquele like que é muito importante e também se inscreva aqui no canal. Inclusive vou agradecer que passamos aí dos 162 mil vascaínos. Tamo junto e a vinheta rodou. Então bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo, esse vídeo que tem o apoio do OneFootball, o melhor e mais completo aplicativo para você ter no seu aparelho celular. Você que gosta de ficar sempre ligado no mundo do futebol, você tem que ter o OneFootball no seu celular. Final de semana sempre rola jogos de campeonatos europeus, né? E o OneFootball transmite gratuitamente mais de 10 campeonatos europeus. É isso mesmo, você quer assistir futebol ao vivo? Tem Bundesliga e vários outros campeonatos no OneFootball e você não tem que pagar nada por isso. Basta baixar, o link está aqui na descrição desse vídeo. Tem também o QR Code que apareceu agora na sua tela. Você aponta a sua câmera e baixa gratuitamente. Bom, e vamos falar aqui de ontem, né? O Vasco mais uma vez decepcionou. O Vasco empatou em 0 a 0 com a Chape num jogo horrível, né? Mais um jogo horrível, que é aquilo que o Vasco entrega desde o início do ano. Todos os jogos do Vasco na temporada, com exceção talvez daquele jogo contra o Resende e da estreia contra o Volta Redonda, foram jogos sofríveis, jogos onde o Vasco não conseguia jogar, né? Não conseguia praticar o futebol. E ontem mais uma vez isso aconteceu. Ontem ainda teve o agravante do estado do gramado, né? Que choveu muito em Chapecó, o gramado totalmente alagado, em alguns momentos parecia ali polo aquático, e com toda certeza foi um dos piores jogos aí que quem assistiu, foi um dos piores jogos que já assistiu na vida, que foi um 0 a 0, aquele 0 a 0 com cara de 0 a 0 mesmo, um 0 a 0 horrível. E com esse resultado, o Vasco continua sem vencer na Série B do Campeonato Brasileiro. São 3 jogos e 3 empates. Está aparecendo aí uma estatística do SofaScore que diz o seguinte: o Vasco tem 33,3% de aproveitamento na Série B até o momento. E eu gostaria de perguntar aqui à direção do Vasco, ao Carlos Brasil, ao Jorge Salgado, a quem mais aí desse comitê gestor de futebol, eu quero perguntar se eles sabem que 33,3% de aproveitamento é campanha de rebaixado. 33,3% de aproveitamento é campanha de quem vai cair para a Série C do Campeonato Brasileiro. Então, é horrível esse início de trabalho do Zé Ricardo, é horrível o trabalho do Carlos Brasil e a torcida está aí exigindo, né? Se manifestando nas redes sociais, só se fala nisso, todo mundo exigindo a saída do Zé Ricardo, porque a gente vê um treinador completamente perdido e um treinador que não é capaz de fazer esse time evoluir. O time é fraco, a gente sabe que o time é fraco, mas é fraco do mesmo nível dessa Série B, que é fraca. Todos os times são fracos, mas a gente vê outros times jogando, os times têm intensidade, os times correm o tempo todo, os times têm algum, de certa forma, algum padrão tático, coisa que o Vasco não tem. O Vasco só tem um padrão de jogo, é horrível todo jogo. Esse é o padrão do Vasco, ser horrível todo jogo. Todo jogo o Vasco consegue ser horrível. E bom, na minha opinião, a situação do Zé Ricardo é insustentável. Não tem mais clima para o Zé Ricardo continuar no Vasco da Gama. Manter o Zé Ricardo como treinador do Vasco é criar um ambiente hostil, é criar um barril de pólvora para o jogo de quarta-feira contra a Ponte Preta em São Januário. Porque a torcida já está com a paciência esgotada com o treinador, completamente esgotada, não vê saída, né? Não vê solução. E a demissão do Zé Ricardo, assim, é uma coisa que... Vamos trazer aqui para o português, claro. O Zé Ricardo já está demitido. O Zé Ricardo não vai terminar a Série B comandando o Vasco. Todo mundo sabe disso. Se ele não for demitido essa semana, talvez depois do jogo contra a Ponte ou depois do jogo contra a Tombense, uma hora ele vai ser demitido. Ele está sempre por uma bola. Apesar do presidente do Vasco ter dito que enquanto ele for presidente,
o Zé Ricardo só sai se pedir demissão. A gente sabe que o Salgado parece que não está batendo muito bem, né, da cabeça. Então, o que ele fala não se escreve. Essa declaração só serviu para deixar o torcedor ainda mais irritado. E assim, mesmo que o Vasco ganhe da Ponte Preta com o Zé Ricardo no comando, e tomara que ganhe, né, a gente torce muito para que ganhe. Pô, a gente é Vasco, a gente quer que as coisas aconteçam. Apesar de a gente não ver saída com o Zé Ricardo, mas a gente, pô, se for pro jogo com o Zé Ricardo, a gente vai torcer para ganhar. Mas mesmo se ganhar da Ponte Preta, vai pro jogo contra o Tombense fora de casa, também impressionado, vai ficar sempre ali por uma bola, sempre por um jogo. Então é um clima que acho que não tem porquê, né, o Vasco manter esse clima. É criar um barril de pólvora pro jogo de quarta-feira em São Januário. E aí, meu amigo, se não vencer a Ponte Preta com o Zé Ricardo no comando, vai ficar assim, o São Januário vai virar um barril de pólvora, né? Eu acho que não tem necessidade de postergar mais a permanência do Zé Ricardo. O Zé Ricardo deve ser demitido, a mudança tem que acontecer. O time joga muito mal, o time não evolui, ele teve 4 meses de trabalho e não conseguiu evoluir o time. Então tem que fazer essa troca enquanto é tempo. Por enquanto, 3 rodadas de Série B, daqui a pouco são 10, daqui a pouco são 15, e aí? E aí a distância vai aumentar, daqui a pouco não tem como mais salvar essa campanha. Não tem jeito, gente. O trabalho não deu certo. O Zé Ricardo está perdido. O Zé Ricardo não sabe o que faz. Ontem, num jogo com gramado completamente encharcado, um jogo pesado, um jogo onde a bola ficava presa, ele botou 2 jogadores leves aí no final, jogador de velocidade, botou o Peck e botou o Vinícius, 2 jogadores aí levinhos, né, do jogador de velocidade, que como que vai correr se a bola não está correndo? Enfim, é um cara que não consegue nem ler as características da partida. Então, assim, é algo que realmente, cara, não faz mais sentido a permanência do Zé Ricardo e ele tem que cair, né? Tem que cair hoje, não dá mais para continuar. Após o jogo, o Zé Ricardo concedeu entrevista coletiva, falou que não vai entregar o cargo, né? Não cogitou entregar o cargo, aquele blá 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 de sempre, disse que confia no trabalho, que o trabalho está acontecendo e disse que o maior erro do Vasco nessa campanha até aqui foi não vencer o Vila Nova, porque resultados contra CRB e Chapecoense, empate fora de casa, são resultados bons na visão do treinador. Confira o que ele disse. Bom, eu entendo a frustração da torcida, nós também queríamos estar melhor colocado, né? Gostaríamos. Eu entendo que o grande pecado nosso foi realmente a nossa estreia contra o Vila Nova, né? Uma estreia sempre colocada com seus elementos, mas a gente está vendo os resultados da Série B, jogos muito parelhos, equilibrados, muitos empates. E a gente entende que se tivéssemos vencido na nossa estreia, levar um ponto contra o CRB em Alagoas e aqui, que é sempre muito difícil jogar, as coisas estariam melhores. Mas nem tudo sai como a gente quer, né? Em relação ao que aconteceu ontem, eu entendo essa frustração, mas também tenho certeza que essa não é a maneira correta de protestar, né? Como eu falei contigo também antes do jogo acontecer, entendo que esse é um problema muito mais profundo do que simplesmente o que vem acontecendo com treinadores, com equipes, com jogadores. Nós tivemos isso recentemente com atletas que por pouco não se feriram de forma mais grave, né? E a gente entende que essa não é a maneira correta de protestar. Tomara que a gente tenha as autoridades buscando averiguar mais esses fatos, né? Até porque hoje, se um torcedor dentro de um estádio faz uma agressão verbal para um atleta ou para um torcedor adversário, a gente tem visto aí punições, né? E também, por que não fora dos estádios, né? Então, assim, está faltando valores na sociedade brasileira. Isso se conserta com a educação, e que não é uma transformação muito simples, né? Educação é um país que peca no investimento, a educação, uma hora ele vai pagar o preço, seja ele em qualquer parte da sociedade seja. E o futebol é uma caixa de ressonância daquilo que acontece no dia a dia, né? Tomara que não aconteça mais, porque eu não desejo ver cenas como essa com ninguém que trabalha no meio do futebol, em qualquer meio, né? Acho que as coisas podem ser resolvidas de outra forma. Passou pela sua cabeça até deixar o clube por causa desse fato? Não, eu acredito muito naquilo que está sendo construído. Temos um grupo de profissionais muito competentes, não tenho a menor dúvida disso. Um grupo de homens na acepção da palavra, que são os nossos atletas, nós acreditamos muito nele, mas o futebol, às vezes, as coisas não acontecem da maneira como a gente quer.
até o momento que eu me achar confortável no clube e entender que os atletas estão respondendo aquilo que a gente está falando. A ideia é sempre seguir, porque é uma missão muito dura em relação ao que o Vasco vem passando por alguns anos. Existem cicatrizes abertas ainda no clube e que a gente acaba pegando muitas das rebarbas dessas cicatrizes abertas. Lógico, temos que melhorar, temos que corrigir, temos que evoluir, temos que mostrar melhor, jogar melhor o jogo. Concordo com tudo isso, mas existem outras maneiras para se protestar e outras maneiras para a gente encarar isso. Só com o trabalho, não vejo outra maneira. Então, acreditar nesse grupo, acho que eles, quem acompanha o dia a dia do nosso trabalho sabe do quanto eles se dedicam. E agora é descansar e tentar fazer 3 pontos contra a Ponte Preta, certamente mais um jogo difícil, onde a gente vai ter que ser forte mentalmente para enfrentar o adversário principal, que é a Ponte Preta, mas também encarar, a gente já imagina um estádio com uma pressão muito grande. A gente imagina isso, tomara que a torcida entenda que nesse momento o que a gente precisa é se unir, juntar força, juntar energia, porque é uma competição muito dura e os resultados estão mostrando isso. Se a torcida entender isso, certamente a gente vai estar mais próximo, vai ser um passo a mais para a gente tentar o nosso resultado, a nossa primeira vitória, que a gente tentando trabalhar para isso. Bom, tá aí a entrevista do Zé Ricardo. Assim, em relação à parte da manifestação, da cobrança, isso é uma coisa pessoal que só ele sentiu, então assim, não dá para eu aqui julgar o que ele está falando, tá? Ele tem o direito dele de ter ficado chateado, de não ter gostado. Realmente é uma situação bastante embaraçosa, não vou entrar nesse mérito, vou entrar no mérito aqui de futebol. Não dá para o Zé Ricardo dizer que empatar com o Chapecoense, empatar com o CRB são bons resultados, gente. Zé Ricardo, você é treinador do Vasco da Gama, você não é treinador, sei lá, do Madureira, do Bangu, você é treinador do Vasco da Gama. E foi o que eu disse no pós-jogo de ontem. Para a diretoria e para essa comissão técnica, na mentalidade deles, o Vasco é um time pequeno. Na mentalidade deles, ficar em 10º na Série B é normal. Na mentalidade deles, ficar 11 rodadas sem vencer na Série B, 8 do ano passado mais 3 desse ano, é normal, tá tudo bem. É uma mentalidade de time pequeno. Eles não têm consciência, não têm noção do tamanho que é o Vasco. A gente está lascado, meu amigo. A gente está lascado com essa galera aí. Complicado. Enfim, eu vou ficando por aqui. Deixa o like aí se você gostou do vídeo. Se você gostou do vídeo, tô até enrolado aqui nas palavras. Deixa o like, se inscreva. Até a próxima. Fui.